Bom dia, meus amores do quarto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de português, a gente vai dar início à nossa revisão para os simulados que a gente vai fazer na próxima semana. Hoje, a nossa aula de português eu vou dividir em duas partes, tá? A gente vai ter a parte 1, que vai ser dos conteúdos que eu vou trabalhar com vocês hoje. E quarta-feira a gente vai ter a parte 2 desse vídeo, com os conteúdos que eu vou trabalhar quarta-feira, tá? Que eu resolvi dividir porque são muitos conteúdos que eu vou colocar diferentes questões no simulado, tá? E aí eu vou dividir em duas partes o nosso vídeo hoje, tá? Onde eu vou fazer uma explicação e uma revisão dos conteúdos que a gente já trabalhou durante todo esse período que a gente está tendo aula à distância, tá certo, meus amores? E vou deixar também para vocês as páginas do livro de português de vocês, para que estudem, tá? Para que a gente faça o simulado na próxima semana. Tá certo, meus amores? Então, dito isso, agora eu vou começar a fazer a revisão com vocês dos conteúdos de português que eu vou abordar no nosso simulado da próxima semana, tá? Então, vejam só. A gente vai começar o conteúdo com notações léxicas, tá? E vocês podem pegar o livro didático de vocês de português e abrir na página 43. E aí, vamos relembrar as primeiras aulas, tá? Que a gente trabalhou esse conteúdo, que é justamente sobre os sinais, tá? A gente vai ter o acento agudo, o acento circunflexo, o tio, a cedilha, o hífen, e cada um deles vai ter a sua especificação. E aí eu queria relembrar com vocês um pouco de cada um. O acento agudo, ele indica a pronúncia do som aberto das vogais nas palavras. Então, quando a gente lê uma palavra que ela tem um acento agudo, a gente percebe que o seu som é mais aberto. A sua pronúncia tem um som mais aberto. Exemplo, chapéu, café, lápis. A pronúncia é mais aberta. Diferente de palavras que vão ser escritas com acento circunflexo, que o som é mais fechado, que é um som mais nasal. Exemplo, você, ônibus, indica a pronúncia de som fechado das vogais A, E e O. Então, a gente tem um som mais fechado, a pronúncia mais nasal, tá? O tio, ele indica a pronúncia nasal das vogais A e O, né? Então, a gente vai ter anão, melão, balões, mamões. Então, a gente percebe essa pronúncia mais nasal dessas vogais, não é verdade? A cedilha, a gente vai usar ela sempre abaixo da letra C. E apenas quando a letra C estiver antes da vogal A, O e U, que indica que a letra será pronunciada com o som de S. Então, a gente usa a cedilha embaixo do C. Apenas nesse critério, nessa especificação. Aí a gente tem exemplo, caçador, moça, moço. Já o hífen, ele junta elementos diferentes em uma só estrutura. Ele junta palavras em uma só. Muitos substantivos compostos, a gente vai ver que vão ser formados com a presença do hífen. Aqui está um exemplo, couve-flor, erva doce, tá? E aí eu queria pedir que vocês me acompanhassem lá na página 45. Tá? Que também vai ser conteúdo do nosso simulado, que são palavras com S e SS. E aí a gente tem sapo, inseto, missa e asas. Perceberam a diferença na pronúncia dessas palavras? Vou falar de novo. Sapo, inseto, missa e asas. Eu já percebi. Eu percebi que asas, a pronúncia está diferente da pronúncia de missa, que está diferente da pronúncia de sapo, que está diferente da pronúncia de inseto. Por que será? Vejam só. Quando a gente vai ter a presença do S entre vogais, a sua pronúncia vai ter som de Z, tá? Agora, quando o S estiver entre vogais e sua pronúncia está com som de S, é porque essa palavra deve ser escrita com dois S's. E a gente não escreve dois S's
no começo de uma palavra, não é verdade? E a gente também não vai escrever dois S's no meio entre uma vogal e uma consoante, como não é o caso de inseto. Vejam só, no início de palavras ou quando entre consoante e vogal, a letra S terá som de S. Quando estiver entre vogais, a letra S terá som de Z. E se quisermos preservar o som de S entre as vogais, devemos usar SS. Jamais se inicia uma palavra com SS. Tá, meus amores? Então vejam. Agora, eu gostaria que vocês me acompanhassem para o próximo conteúdo que a gente vai revisar, que é justamente lá na página 49 e 50, os sinais de pontuação. Que a gente já viu, né? Também esse conteúdo. E agora a gente está relembrando, está falando um pouco mais sobre. Vejam só. Sinais de pontuação. Obviamente, eles vão ser colocados no meio de frases. Não é verdade? E aí a gente tem o ponto final, que eu acredito que todos conhecem. E o ponto final é usado justamente para indicar o final de uma frase, tá? A frase terminou ali. Então, a gente vai colocar o ponto final. Ponto de interrogação é colocado também no final da frase, mas quando a frase está dando para a gente uma ideia de pergunta. Então, eu vou colocar o ponto de interrogação. Já o ponto de exclamação é quando a frase traz para nós uma ideia de espanto, de admiração, de exclamação. Então, a gente coloca no final da frase o ponto de exclamação. E aí a gente tem a vírgula. Vejam só, imagine que a gente está fazendo uma frase. E nessa frase, a gente vai ter a repetição de algumas palavras. E a gente deixa tudo junto. Vocês acham que fica fácil a gente ler, a gente identificar o que a frase está nos trazendo, se as palavras estão todas juntas? Fica difícil, né? Por isso que é necessário que a gente use a vírgula, porque a vírgula vem justamente para separar as palavras, né, que estão em repetição. Vou dar aqui um exemplo. Ontem eu fui à escola, depois à aula de música, ao ginásio, à casa de minha avó e só à noite voltei para casa. Percebam que aqui a gente tem uma sequência de fatos acontecendo na mesma frase. E se não tivesse uma vírgula aí, com certeza se tornaria difícil para a gente entender o que o autor dessa frase queria dizer. Já os dois pontos, eles são utilizados para introduzir a fala de uma pessoa na escrita e antes de uma explicação. Principalmente quando a gente está formulando um texto, a gente usa a presença dos dois pontos para indicar que vai se iniciar a fala de algum personagem. E aí a gente tem o ponto e vírgula, que o ponto e vírgula ele vai indicar uma pausa maior naquela fala, uma pausa maior numa frase, tá? Que vai além do uso apenas de uma vírgula. Aí eu tenho um exemplo. Minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. Ponto e vírgula. Ah, meu irmão, uma camisa branca. Então, a gente vê aqui a presença do ponto e vírgula e justamente dessa pausa maior que eu estou falando para vocês. Já o travessão, ele é utilizado para indicar a fala dos personagens e separar frases intercaladas no texto, tá? Então, a gente está indicando a fala dos personagens e a gente está separando frases intercaladas dentro do texto. E uma coisa que eu noto e que a gente observa aqui nesse contexto é que o travessão é sempre usado no início da frase de um personagem. A gente tem uma pergunta, está indicando que um personagem vai falar. Então, quando o personagem inicia sua fala, a gente coloca um travessão. As aspas são utilizadas para indicar uma citação, que é justamente quando eu tenho dentro do meu texto uma fala que não me pertence, um pensamento que não é meu, que é de outro autor. Então, para citar dentro do meu texto, eu coloco entre aspas essa fala e aí eu estou indicando uma citação. E as reticências indicam uma interrupção ou hesitação do pensamento ou de uma fala. Então, eu tenho as reticências e eu estou indicando a interrupção daquele pensamento, né? Então, eu vou ter as reticências. E muitas vezes a gente coloca reticências quando a gente também quer dizer que existe algo mais além daquela fala e etc. Então, a gente pode colocar as reticências.
tá, meus amores? E eu acredito que esse conteúdo, esse contexto de sinais de pontuações é algo que vocês lembram, que a gente já trabalhou muito sobre. E aqui agora eu tô fazendo um balanço geral, né? Falando um pouco sobre, relembrando, né? Elementos que a gente já estudou e que a gente já conhece e que fazem parte do nosso cotidiano na língua portuguesa, né? Então agora eu queria pedir que vocês me acompanhassem, tá? Na parte de ortografia, palavras com oso e osa, eu não vou colocar questões desse conteúdo para vocês no simulado, tá? Então a gente não vai trabalhar esse conteúdo, mas vou trabalhar com vocês, tá? O conteúdo de substantivos, tá? Página 55. A gente vai trabalhar com substantivos no geral, mas agora eu vou dar foco nos substantivos próprios e substantivos comuns. Porque vejam só, meus amores, a gente já fala muito sobre isso, né? A gente já debate muito sobre essa questão de substantivo próprio e substantivo comum. E aí eu queria relembrar para vocês alguns pontos. Porque a gente sabe que substantivo próprio sempre se refere a nome de pessoas, nome de lugares, nome de instituições financeiras. Então, a gente vai ter substantivos próprios. Já substantivos comuns, a gente tem o contrário. A gente vai ter nome de objetos, nome de coisas que são comuns a todos. Então, daí essa classificação de substantivos comuns. Vou dar um exemplo de substantivo comum. Giz de cera. Substantivo comum. Um exemplo de substantivo próprio. Carla. Substantivo próprio. Não é verdade? Então, eu queria ler para vocês, quero que vocês botem o livro de vocês na página 55, e eu queria ler para vocês novamente o texto Infância Feliz. E aí a gente destacar alguns desses substantivos. Infância Feliz. Gustavo vivia em São Paulo, na Rua das Garças, 201. Ele tinha um pássaro, um boneco de pano e gostava de atum. Morava com o pai, que era dos Correios, a mãe professora e o avô já sem trabalho algum. E era criança feliz, feliz a brincar. Problemas, dizia que não tinha nenhum. Vejam só, aqui eu observo o seguinte. Gustavo, substantivo próprio. São Paulo, substantivo próprio. Rua das Garças, substantivo próprio. Correios, também um substantivo próprio. Mas criança, brincar, boneco, pano, atum, são substantivos comuns, meus amores. Não são substantivos próprios. Gustavo é porque Gustavo é o nome de pessoa. São Paulo é porque São Paulo é o nome de um lugar. Correios é nome de uma instituição. Rua das Garças é o nome de uma rua. Então, daí a necessidade, né, de ser classificado como um substantivo comum, como um substantivo próprio, desculpa, como substantivo próprio. Agora, boneco, substantivo comum. Pano, substantivo comum. A gente tem vários substantivos aqui que são comuns. Vejam só. Gustavo, nome de pessoa. São Paulo, nome de cidade. Correios, nome de uma instituição. As palavras que indicam o nome de pessoas, lugares, instituições, festividades são chamadas de substantivos próprios. Elas são sempre escritas com letra inicial maiúscula. Então, a gente vai sempre escrever elas com letra inicial maiúscula. Agora, pássaro, nome de animal, boneco, nome de um objeto e professora, nome de uma profissão. São substantivos comuns. E vamos observar o que é que eles dizem aqui. Palavras que indicam o nome de objetos, profissões, animais, frutas, parentescos, etc., são chamadas de substantivos comuns. Elas são sempre escritas com letra inicial minúscula. Então, justamente por isso, é que elas vão ser consideradas substantivos comuns, porque são nome de objetos, a gente sempre vai escrever esses nomes com letra minúscula. Então, daí essa questão de serem substantivos comuns. Certo, meus amores? Então, vejam. Esses vão ser os conteúdos da nossa primeira parte, tá? De revisão de português, tá? Nossa parte 1. A parte 2 vai ser trabalhada quarta-feira, tá? No nosso próximo vídeo de português. Então, por hoje, a gente trabalhou notações léxicas,
S e SS, sinais de pontuação e substantivos próprios e comuns. Vocês devem estudar as páginas do livro de português de vocês. 43, 45, 49, 50 e 55, tá? E vocês têm uma atividade em folha de português de revisão sobre esse conteúdo. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.